Botar aqui para gravar. Bom, Ô, gente, mais uma professor, vez. Oi. professor, boa tarde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que daqui a pouco tem um encontro pré-prova. No caso, é para a nossa turma de educação física? Não, não, já é uma outra matéria, Ah, tá ok, então. tá Obrigada. bom? Bom, gente, mais uma vez sejam bem-vindas aí ao nosso encontro pré-prova da disciplina Cidadania, Sócio-Diversidade, Compromisso Social. Então, é um prazer enorme aí conhecê-los, ainda que a gente esteja aí de forma remota, mas estamos juntos no mesmo Aí ela propósito, na disponibilizou dois mesma assuntos nesse link, disciplina. que Tem eu alguém ainda aqui com som aberto? Eu vou só não fechar, entrei para ver o que que é. Aí você escolhe um assunto, você responde uma porque, pergunta, são três gente, o perguntas. pessoal que está chegando aí, por Aí favor. você, no caso, vamos dizer assim, for formar grupo, tem que botar em ordem alfabética. Se não, vamos dizer assim, Deixa eu eu mudar. vou ser uma pessoa, ou então sou você. Você coloca seu nome e envia em PDF. Galera que Entendeu? está chegando agora, Tem por esse, favor. tem mais um outro que eu esqueci agora da onde Peraí, é ainda, gente. Jesus amado. Olha, vou te falar, que saco. Peraí, gente. Hoje está sendo disputado por todos. Deixa eu só colocar aqui no para mutar aqui a galera. Como esse encontro vai ficar gravado, depois a Senhor. gravação não fica muito boa. Bom, mais uma vez eu estava dando as boas-vindas aí aos colegas, nossos queridos estudantes, nesse primeiro encontro pré-prova da disciplina de Cidadania, Sociodiversidade e Compromisso Social. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Robson de Paula, eu sou graduado, mestre e doutor em Ciências Sociais, eu sou antropólogo, e atuo na Univassouras desde 2024, no curso de Serviço Social, de forma presencial, e em outros cursos em disciplinas digitais. Além de lecionar na Univassouras, eu leciono numa outra universidade aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, já há um bom tempo, né? Eu sou professor aí já há 21 anos, vou fazer agora, e tenho aí nessa estrada aí trabalhado em várias frentes, né? Em vários campos, na parte da pesquisa, na parte da extensão. Só para vocês conhecerem um pouquinho, né? Esse careca que vos fala, enfim, um pouquinho da minha trajetória enquanto pesquisador, né? Eu trabalho no campo, já trabalhei muito no campo dos estudos da religião. Nas ciências sociais, existe uma área que trabalha, né, com o fenômeno religioso, entendendo as múltiplas interfaces que esse fenômeno acaba tendo na sociedade. Já trabalhei também com questões relacionadas à segurança pública. Atualmente, eu venho desenvolvendo alguns trabalhos na interface entre pesquisa e extensão em algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, enfim, em outras frentes aí. Já trabalhei também com o tema migrações forçadas, que é um tema que também me instiga muito. Enfim, só para vocês conhecerem um pouquinho sobre a minha trajetória. Professor, seu áudio ficou mudo. Ninguém está ouvindo, não. Sem áudio. Foi agora? Ficou sem áudio aí uns 30 segundinhos. Ah, tá. É, Vocês vão observar que essa disciplina, a disciplina de cidadania, ela é uma disciplina digital, como eu falei, né? A grade de vocês, ela compreende matérias que são presenciais, matérias nas quais vocês terão encontros semanais presenciais, encontros presenciais com os professores, e as disciplinas digitais, em que a programação das leituras ela encontra-se no AVA e a gente acompanha esse estudo de vocês, tirando dúvidas, esclarecendo questões, eh, apresentando vídeos, fazendo esse encontro pré-prova. São dois encontros, um encontro antes da P1 e um encontro antes da P2. Geralmente, nesses encontros, os professores eles tiram dúvidas. É um encontro aberto para tirar dúvidas. Mas o que que eu tenho feito, e aí é uma coisa Robson, né? Não é o esperado, né, dos professores. Geralmente
geralmente os professores tiram dúvidas, fazem um bate-papo, mas como eu trabalho com alunos do primeiro período, eu procuro nesse encontro, para além de tirar das dúvidas de vocês, eu procuro dar uma síntese bem objetiva acerca dos principais assuntos que foram abordados, que foram disponibilizados para vocês lá no AVA. Uma breve síntese, e eu compartilho alguns slides, justamente para dar uma orientação, né, para que vocês não fiquem perdidos no espaço. E antes da gente começar essa proposta, hoje também eu vou fazer alguns comentários sobre o trabalho que vocês farão em grupo e vão postar também lá no AVA. Mas antes de começar esse bate-papo com relação à disciplina, eu também sempre gosto de fazer ter uma conversa com vocês, né. Vocês estão chegando agora na universidade, aqui nós temos alunos da educação física, alunos da engenharia civil, alunos das ciências contábeis, alunos que estão chegando agora na universidade, alunos que, estão começando aí na trilha de concretização de um sonho, né, que é se formar, ter a escolarização no ensino superior. E eu queria, parabenizá-los já, né, por essa conquista. A gente entende, e vocês vão observar que a gente vai discutir isso muito na nossa disciplina, infelizmente, o nosso país ainda é um país muito desigual. O problema do Brasil não é ser um país pobre. Nós temos um dos maiores produtos interno bruto do mundo. A questão é que a riqueza nacional, as riquezas que são produzidas no nosso país, elas não são distribuídas de forma equânime. Então, há profundas desigualdades. E essas profundas desigualdades, elas acabam reverberando na questão da educação. E a gente sabe que, infelizmente, boa parte da população brasileira não frequenta universidade. Vocês já são vitoriosos. Vocês estão aqui na universidade. Então, gente, aproveitem o máximo do que os professores têm para dar para vocês. Vocês terão professores de várias formas, com várias tendências, com várias personalidades. Alguns vocês terão mais afinidade, outros não. Isso é natural, isso acontece. Mas procurem tirar o máximo, né, desse corpo docente. Os professores da Univassoura são muito bem qualificados. Vocês têm aí o melhor, a usar. A palavra certa é essa, né, enquanto estudantes. E a gente está aqui para trocar conhecimento, né, porque eu tenho uma história, não é porque eu tenho doutorado. Gente, isso aí é uma questão de trabalho. Estamos aqui no mesmo lugar, na mesma sintonia, é, na, me, no me- na mesma posição hierárquica, não existe isso, eu sou melhor ou pior por conta de grau de escolaridade ou de maior conhecimento. A gente está aqui para trocar conhecimento. Então, gente, aproveitem tudo. Eu falo isso muito com os alunos do presencial, né? Como eu falei, eu leciono já há 21 anos, eu já passei por 4, 5 universidades. Todas elas eu fiquei um bom tempo trabalhando, né? Na outra faculdade eu estou há 17, na outra fiquei 8, na outra também fiquei um bom tempo. E eu nunca vi, né, por mais que as outras universidades elas tenham também políticas de inclusão, mesmo sendo universidades particulares, mas eu nunca, antes de conhecer, né, esse trabalho da Univassouras, eu nunca tinha visto um programa tão democrático, né, de uma inclusão no ensino superior. Às vezes, quando a gente é contemplado, a gente às vezes não entende, né, a magnitude daquilo que a gente foi contemplado, né. E eu sempre falo isso para meus alunos: "Gente, ó, valorizem, eu moro no Rio de Janeiro, trabalho em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, tem alunos meus que moram em áreas de risco, que às vezes, pagam faculdade, ficam com dificuldade, mas mesmo assim estão lá ralando, né, tanto no curso de direito quanto no curso de serviço social, que são os cursos que eu estou mais vinculados, e eu vejo a luta, sabe? E eu falo para meus alunos, às vezes, em Saquarema: "Gente, vocês estão no céu", né. Óbvio que tem várias questões,
Meus alunos daqui também são alunos trabalhadores, ralam pra caramba, mas em comparação com o que eu vejo, os enfrentamentos são muito piores, né? Então é esse bate-papo que eu estou dando aqui para vocês, para recebê-los, né? Eu fico muito feliz, eu adoro dar aula no primeiro período, por conta disso, né? De acompanhar esse primeiro momento, vocês chegando. E é isso, gente. Dificuldades também vão acontecer, né? Primeira dificuldade, vou desistir? Não rola, né? O verbo desistir não existe. Desistir é o verbo que vocês terão que ter, é o verbo resistir. Porque tem questões com a tecnologia, tem questões com o ritmo, tem questões mil, assim, de várias ordens que vocês terão que enfrentar. Ponto, gente. Eu sou realista. Não é fácil. Não é fácil. Agora, se vocês persistirem, gente, vai ser uma maravilha. Porque daqui a pouco, aquele monstro que a gente às vezes cria em relação a uma dificuldade, a gente vai observar que não, foi mais uma, e daqui a pouco vem outra, e daqui a pouco vem outra. Vocês têm algumas dificuldades agora. Quando vocês estiverem no estágio, serão outras dificuldades. Quando vocês estiverem para fazer a monografia ou o artigo final, serão outras dificuldades. Mas se vocês forem resilientes, companheiros, uns com os outros, porque isso também ajuda muito, vocês vão ter aí um percurso bem legal na faculdade. Beleza, gente? Então, eu sempre gosto de fazer essa conversa, porque eu sei aí as dificuldades do meu público, meus queridos companheiros e companheiras de trabalho, até porque eu também já fui estudante, continuo ainda, né? A gente nunca para e a gente sabe aí do corre-corre de todo mundo, né? Bom, então, como eu falei, gente, como eu sei que às vezes alguns alunos não trazem muitas dúvidas, eu preparei alguns slides para falar um pouquinho sobre os temas principais que foram disponibilizados para vocês. Quando a gente abre o slide aqui, eu não consigo mais ver vocês. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem abrir o áudio, fazer alguma questão. Se vocês quiserem fazer alguma complementação também, vocês podem abrir o áudio. E em algum momento também da minha fala, eu vou falar, galera, tá todo mundo aí? Aí vocês me respondam, porque a internet pode cair, o som também pode ter algum problema. Beleza, galera? Então eu vou colocar aqui os slides para falar um pouco dessa disciplina, né? Eu sei que vocês estão estudando, eu espero firmemente. Conseguem ver os slides aí, galera? Alguém, por favor, sinaliza? Abriu no slide, o Sim. áudio? Ah, Tá, beleza. tá sim. Beleza, gente. Então vamos lá. Cidadania, sociodiversidade, compromisso social. Uma pergunta que uma vez um aluno fez para mim foi o seguinte: professor, eu faço X curso. Não vou falar citar agora o curso. Por que eu tenho que fazer essa disciplina? Essa disciplina não tem nada a ver com o meu trabalho, que vou atuar na parte médica. Eu não sei por que ter que estudar cidadania, sociodiversidade. Enfim, gente. O papel da universidade não é só compartilhar conhecimentos técnicos que serão importantes aí na formação de vocês enquanto futuros profissionais. O papel da universidade é formar para a cidadania. É, conscientizar sobre os direitos que vocês têm enquanto cidadãos, direitos e deveres que vocês têm como cidadãos. O papel da faculdade também é situá-los dentro da sociedade que vocês atuam, que vocês moram, que vocês vivem. A disciplina nesse aspecto, ela vem dar esse aporte para vocês, para que vocês entendam o papel que vocês terão enquanto profissionais, profissionais éticos. Por mais que sejam temas, né, ligados aos direitos, à questão da cidadania, mas vocês vão observar, gente, que, por exemplo, uma pessoa que faz educação física vai trabalhar com grupos diversos, com pessoas com idades diferentes, com pessoas com condições econômicas diferentes, sexualidades diferentes. Se vocês não tiverem os aportes teóricos que nós vamos fornecer na disciplina,
provavelmente vocês não serão bons profissionais, ainda que vocês tenham todo o conhecimento técnico sobre funcionamento, sobre a fisiologia e a morfologia dos corpos. Uma pessoa que trabalha com ciências contábeis vai trabalhar com seres humanos, vai estar aí trabalhando em escritórios, vai estar aí fazendo toda essa parte contábil, vai se relacionar com pessoas, provavelmente fará auditoria, vai trabalhar com grupos humanos. O engenheiro, ainda que ele tenha aí, o engenheiro, a engenheira, ainda que eles tenham essa um trabalho direcionado para parte dos processos relacionados às construções, mas quando você edifica um prédio, quando você contribui na formação de algum espaço, esse espaço vai ser habitado por pessoas que vão interagir, que vão desenvolver relações. Então, por mais que cada um aqui, no seu respectivo campo de formação, tenha os seus objetivos, as suas áreas, mas todos nós trabalhamos com seres humanos e nós precisamos desenvolver a habilidade de lidar com seres humanos. Algo que, infelizmente, por razões diversas, tem se esgotado no mundo, né? As pessoas estão tendo uma inabilidade, né, no trato pessoal. Então, a nossa disciplina, ela traz todas essas questões, né? Há uma disciplina que está dividida em 3 unidades: cidadania e direitos humanos, que a gente vai trabalhar hoje, é a parte que vai cair na primeira avaliação, cidadania e identidade do povo brasileiro e relações étnico-raciais e violência. Então, fiz uma breve apresentação da nossa disciplina, e agora eu queria trabalhar com vocês alguns conceitos básicos que nós abordamos nessas primeiras aulas. O primeiro conceito, gente, é o conceito de direitos humanos. É provável, é até esperado, que muitos de vocês, eh, no convívio social, tenham recebido informações sobre o que seria direitos humanos que, na verdade, não tem a ver com os direitos humanos. O que eu quero dizer, em outras palavras? Existe uma banalização, existe muitos equívocos, muitas ideias que nós chamamos do senso comum. O que são ideias do senso comum? São aquelas ideias que as pessoas têm e elas não pesquisam. São aquelas ideias que a gente às vezes compartilha, até às vezes no grupo da família, no WhatsApp, com os nossos amigos, ideias, concepções, informações que a gente passa, mas a gente não faz uma reflexão sobre elas, a gente não vai pesquisar, a gente não vai observar na ciência o que que a ciência está dizendo, o direito está dizendo. Enfim, então a gente observa que há muita desinformação na sociedade sobre o que vem a ser direitos humanos. E o primeiro conceito que a gente aborda é o conceito de direitos humanos. Para além de ser um conceito importante para a gente pensar a questão da nossa vida em sociedade, a cidadania, para a gente pensar o direito brasileiro, para a gente pensar o direito internacional brasileiro, para a gente pensar a história da evolução do direito, né? É, então, é um conceito que está na base teórica das nossas disciplinas. Não é sem razão, gente, que direitos humanos caem muito em concurso. Concurso na área jurídica, concurso para as forças policiais. Então, quem quiser fazer por concurso para PM, para Polícia Federal, direitos humanos caem. Para algumas áreas, é, também na parte contábil, na parte, de negócios, é um tema muito abordado por conta da relevância que ele tem. Então eu trouxe aqui uma definição para vocês terem aí, para vocês estudarem, né. Direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida, a liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho, à educação, entre outros. Todos têm direito a esses direitos sem discriminação.
essa definição é uma definição que eu tirei da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Antes só um pouquinho aqui, gente, me engasguei. Antes da gente prosseguir, eu queria falar uma coisa com vocês, que às vezes é um desconhecimento que tem na sociedade. Algumas pessoas, de forma simplista, às vezes até porque não conhece, né, elas às vezes fazem uma divisão. O povo que defende direitos humanos estaria aqui, e o grupo que defende a Constituição, a legalidade, os princípios da ordem estariam aqui. Como se fossem coisas diferentes, como se fossem grupos que tivessem em oposição. E não existe isso, gente. Quando a gente fala em direitos humanos, direitos que estão relacionados à nossa dignidade, não sei se vocês sabem, mas isso é importante colocar. A nossa Constituição de 1988, e eu recomendo, gente, que vocês leiam a Constituição. Robson, mas eu não sou do direito. Gente, não é só para quem é do direito. É a lei máxima do nosso país e a gente não sabe, a gente desconhece a nossa lei máxima, né? A nossa Constituição de 1988, ela está dividida em vários tópicos, em várias unidades, né? Em cada tópico e unidade você tem lá os artigos, né? E as finalidades de cada artigo. A Constituição, gente, não só a brasileira, mas a Constituição de qualquer povo, é a lei máxima, é o sagrado, é a lei que vai dar base para que outras leis possam ser criadas. Então, Código Penal, Civil, as leis trabalhistas, as leis estaduais, as leis municipais, todo esse aparato que faz parte do que nós chamamos de ordenamento jurídico, tudo isso está abaixo da nossa Constituição. E toda a legislação que nós temos no Brasil precisa seguir a nossa Constituição, por ela ser a lei máxima. E aí, gente, quando a gente abre a nossa Constituição, no artigo 5º da Constituição estão os direitos humanos. Direitos que falam sobre a vida. Portanto, gente, se eu sou brasileiro, se eu, enquanto brasileiro, eu tenho o dever de seguir a Constituição e as leis que vêm abaixo delas, se na Constituição estão materializados os direitos humanos, ao defender a Constituição, eu defendo os direitos humanos. Ao defender os direitos humanos, eu defendo não só a Constituição, mas toda a legislação brasileira. E um outro ponto que também é muito importante colocar: o fato da gente defender a dignidade humana não nos faz complacente, perniciosos com o crime. Porque a gente está falando de legislação, gente. Se uma pessoa, ela supostamente cometeu um crime, então, digamos, fulano foi acusado de ter assassinado ciclano. Vai se abrir uma investigação. A gente trabalha na legalidade. Vai se constituir um processo de investigação. Polícia Civil vai fazer toda uma investigação, né, vai ter toda uma investigação. Dessa investigação, você vai ter um processo jurídico, né, judicial. Essa pessoa que está sendo acusada, ela vai ter o direito de defesa, porque isso é constitucional. Se ela não tiver um advogado para pagar, ela tem a defensoria pública. Vai ser feito um julgamento. E se realmente essa pessoa for comprovado que ela cometeu um crime, que ela assassinou outra pessoa, ela tem que ser punida com a força da lei. Ela vai receber a punição especificada lá no Código Penal para quem cometeu esse crime. E ao puni-la, eu também estou dentro dos direitos humanos. Entendem isso, gente? Então,
Isso, porque eu estou sendo bem meticuloso, porque eu faço parte de banca de concurso, eu faço parte de algumas comissões que avaliam e que trabalham com essa temática, e a gente observa muitas pessoas nesses processos seletivos se dando muito mal, porque elas não pesquisam, infelizmente, às vezes elas não têm acesso, ou às vezes elas se deixam se levar por coisas que foram ditas e elas não pesquisaram. Então, a partir de agora, gente, não só para minha disciplina, mas para qualquer disciplina que vocês venham fazer na faculdade, pesquisem, se interessem pelos assuntos, mas não pesquisem, gente, no Influência X, não. Pesquisem nos livros da engenharia, pesquisem nos clássicos da ciência contábeis, quem é das ciências contábeis. Eu não vou basear um programa de exercício para quem é da educação naquilo que alguém falou no TikTok. Eu vou pesquisar. Pesquisem, gente, porque na faculdade a gente baseia os nossos conhecimentos em cima de dados. A gente não trabalha com suposições, como, eu acho. Não, a gente trabalha em cima de dados, ok? Então, essa é uma ressalva que eu queria fazer aqui para vocês. E aí, galera, ainda nessa questão de falar sobre os direitos humanos, é, às vezes as pessoas falam assim para mim: ih, Robson, vem lá o povo dos direitos humanos. Gente, quando a gente fala em direitos humanos, né, então a gente já entendeu que os direitos humanos estão na Constituição. E se estão na Constituição, eles estão presentes em toda a legislação brasileira. E ao defender os direitos humanos, a gente não vai ser condescendente com o crime. Até porque a legislação não é condescendente com o crime. A gente pode até fazer uma reflexão sobre as mudanças na penalidade, aí é um outro debate, né? Mas todo esse debate é um debate dentro da legalidade, dentro do direito. Uma outra coisa que é importante colocar é que a história dos direitos humanos é uma história de longa data, gente. E não é uma história só do Brasil, é uma história que remonta. Eu poderia voltar no Código de Hammurabi, na Antiguidade, eu poderia voltar na Revolução Francesa. Porque na história humana, nós vamos observar que os povos eles foram evoluindo, né? Eles foram buscando eh, abrir um precedente, melhor dizendo, dentro dos povos, nós vamos observar líderes tentando abrir precedentes para que os nossos direitos enquanto cidadãos pudessem, esses direitos pudessem ser efetivados. Então, a gente vai observar vários documentos que foram escritos na história humana, documentos que foram importantes na evolução dos direitos humanos. E um dos documentos fundantes que vocês, quem não leu, vale a pena ler, que também cai muito em concurso, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Essa declaração ela foi criada pela Resolução 217 da Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Gente, é o primeiro documento mundial que teve como destinatário os humanos. É um documento que tem 30 artigos, e esse documento, gente, foi a base para vários acordos, pactos internacionais que foram criados no âmbito das Nações Unidas. Para quem não sabe, a gente tem algumas organizações mundiais que foram criadas, sobretudo a partir dos anos 40, né? No caso, as Nações Unidas foram criadas em 1945, organizações que buscam estabelecer leis, né, dentro do direito internacional, organizações que buscam a paz mundial. Vocês devem estar acompanhando, né? A gente vive aí um cenário muito inseguro de guerras, né? Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, o governo de Israel com o governo dos Estados Unidos, com o governo do Irã. Por que eu estou frisando muito governos? Porque a luta não é a guerra não é feita por pessoas, por populares, não são os povos, são os líderes que estão em guerra
e por interesses econômicos relacionados ao petróleo, relacionados à nova geopolítica internacional, né? Recomendo também vocês acompanharem todos esses debates, porque isso reverbera na nossa vida aqui no Brasil. São temas que são cobrados, inclusive, em processos seletivos. Eu estou falando muito sobre isso, gente, porque quando às vezes alguns alunos veem essas matérias, no primeiro momento, alguns alunos partem da ideia que é uma matéria que não é tão importante, ou é uma encheção de linguiça. Mas não, gente. Qualquer processo seletivo que vocês venham fazer, mais amplo, ou concurso, tem a parte de conhecimentos gerais. E em conhecimentos gerais, a gente cobra guerras, a gente cobra questões que estão acontecendo na geopolítica. Por quê? Porque quando você contrata alguém, você quer entender o capital cultural que aquela pessoa tem. Não é só saber edificar prédios. Você tem que ter uma cultura mais ampla. Não é só saber mexer no livro contábil. Você tem que ter uma cultura mais ampla. Imagina uma pessoa que trabalha numa academia, né, super badalada, né? Se não tiver, imagina atendendo lá, fazendo, sendo, esqueci agora o nome que dá, né? Mas fazendo aquele atendimento individualizado com pessoas de várias camadas da sociedade. Imagina se a pessoa não souber falar do que está acontecendo no mundo, gente. Tá entendendo o que eu estou falando? Estou dando exemplos porque eu sei que tem alunos aqui desses cursos para mostrar para vocês, gente, que a formação não é só aquela coisa técnica ali, ela precisa ser mais ampla, né? Por isso que eu estou recomendando, leiam, gente, acompanhem o que está acontecendo no mundo, por uma questão de cultura geral, por uma questão de formação, por uma questão necessária de empregabilidade, né? Então, voltando aqui, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um marco na história, porque a partir dela, vários documentos foram outros documentos foram criados, né? E eu falei muito sobre ONU, né? A ONU ela foi criada em 1945, momento em que o mundo saía de uma situação terrível, que foi a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a Europa devastada, milhões de pessoas mortas, o nazismo, o fascismo ceifou a vida de milhares de pessoas. Quando a gente fala em nazismo, não foram só os judeus que, infelizmente, sofreram, né, toda aquela tragédia. A gente fala muito sobre esse segmento pela quantidade, né? Foi o grupo, numericamente falando, né, um grupo mais que sofreu. Mas, além dos judeus, na Alemanha nazista, pessoas negras foram, foram hostilizadas, pessoas homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová, pessoas com deficiência. Então, todos aqueles grupos que, para Hitler, na sua ideologia totalitária, na sua cultura do ódio, né? Todos os grupos que fugissem àquela ideia da raça pura foram violentados de uma forma terrível. E a ONU, gente, ela surge nesse processo, depois da guerra, como uma tentativa de se instaurar um espaço para que as nações pudessem conversar, dialogar, tentar juntas construir um processo de paz no mundo. O Brasil foi um dos países que formaram a ONU. Em 1945, eram 51 países e o Brasil fazia parte dessa galera, né? A gente às vezes olha para o nosso país, né? E com aquela síndrome de vira-lata, né? Ah, o europeu sempre é melhor. Ah, o estadunidense é sempre melhor. Não, gente, nosso país tem muita coisa que a gente precisa se honrar, né? A nossa diplomacia, tirando alguns momentos toscos da história política,
A nossa democracia, a nossa diplomacia, ela é muito bem vista lá fora, né? O Brasil sempre participou desses fóruns internacionais. O Brasil participou de vários acordos feitos a partir de 1945, quando ele integra a ONU. Enfim, nosso país ele é muito atuante. Hoje, a ONU ela é composta por 193 países. Então, nós temos a ONU. Dentro da ONU há diferentes órgãos, né? Tem a Assembleia Geral da ONU, que é o órgão mais democrático, por integrar todos os países, um órgão que todos os países podem colocar suas pautas, todos os países têm direito a veto e a voto. Conselho de Segurança da ONU, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, Secretariado da ONU, Conselho Econômico e Social da ONU, Secretariado, são alguns órgãos importantes da ONU. O Conselho de Segurança, gente, é o órgão que está sendo bombardeado, metaforicamente falando, né? Por muitas críticas, porque o Conselho de Segurança da ONU ele é composto somente por 15 países. Desses 15 países, 5 países têm assento permanente, né? China, Rússia, Reino Unido, peraí, deixa eu me lembrar, gente. China, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, são países, França, são países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Direto, né? E tem países que estão rotativamente no Conselho. Em 2 anos, no contexto da Assembleia Geral da ONU, os participantes escolhem 10 países que por 2 anos ficarão no Conselho. Brasil atualmente está no Conselho da ONU. Por que esse conselho está sendo muito criticado? Porque é o conselho, gente, que delibera sobre a paz, é o conselho que vai acompanhar as guerras, é o conselho que vai brigar para que não haja guerras no mundo. Mas, infelizmente, os países que fazem parte do conselho, né, como Rússia, China, Reino Unido e o próprio Estados Unidos, são os países que mais provocam a guerra no mundo, ou estão nos bastidores das guerras no mundo. Então, hoje há uma crítica muito forte à questão da ONU. O Brasil é muito crítico em relação a isso. Será que um conselho com 15 países, tendo essa configuração que eu acabei de mencionar, tem legitimidade para falar sobre a paz no mundo? Ainda mais sabendo que, dentre esses países membros, nós vamos observar os maiores interessados em guerra no mundo. Enfim, gente, então tem essa crítica. Mas eu sempre brinco com os alunos, com todos os problemas que a gente observa na ONU, ruim com a ONU, pior sem a ONU. Isso aí, gente, se a gente não tivesse um fórum internacional, talvez a situação pudesse estar assim, num nível muito mais ah, terrível, né? Além da gente ter aí, né, a ONU fazendo parte do que nós chamamos de Sistema de Proteção Global dos Direitos Humanos, nós temos também sistemas regionais dos direitos humanos. Inclusive, tem um material lá na plataforma que fala exclusivamente sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, no globo, de forma global, né, a gente vai ter a ONU com seus equipamentos, com as suas agências, os seus departamentos, né, fazendo parte desse sistema de proteção global, né, usando inclusive o direito internacional. E em cada continente, nós também temos sistemas regionais. Então, existe o sistema europeu, que vai defender os direitos humanos naquele continente, o sistema africano, que vai integrar somente os países africanos, e aí tem vários departamentos no sistema africano que juntos brigam para que os direitos humanos sejam uma realidade naquele continente. E existe o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que eu falarei mais adiante, né?
Uma outra coisa que eu tinha colocado, né, e agora só complementando, após a assinatura, eh, após a resolução, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no âmbito da ONU, no contexto da ONU, foram criados vários acordos, vários tratados, vários pactos. Aqui nesse slide eu compartilho alguns para vocês terem ciência. Obviamente, não vou ficar cobrando essas questões em prova, mas para vocês saberem, né, alguns dos principais pactos. Por exemplo, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. O Brasil, ele assinou também essa convenção. Quando um país assina um tratado, uma convenção, um pacto, nós denominamos que esse país ele é signatário desse pacto, dessa convenção. Quando um país estabelece, né, pactua, esse país ele se compromete em criar leis internas que possam favorecer, no caso aqui, os direitos das mulheres. E é muito interessante, quando a gente observa especificamente essa convenção, o Brasil a assinou em 1979. Essa convenção ela não foi confirmada dentro do país, né? Assim, não houve já uma criação de leis específicas para as mulheres, até porque a gente vivia ainda no período da ditadura militar. Eh, Após a Constituição de 1988, inspirado inclusive nessa lei, foram criadas outras leis, inclusive que defendem a mulher, né, na sua questão física, como a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi, a justificativa jurídica para essa lei, para além da questão da finalidade dela, né, de proteger as mulheres, no âmbito jurídico, ela foi justificada porque o Brasil já tinha assinado essa convenção, mas até então a gente não tinha leis específicas sobre isso. Então argumentou-se, inclusive, que já que o Brasil já tinha assinado essa convenção, por que não criar uma lei específica aqui no nosso país, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia de quantos pactos e convenções foram criados no âmbito da ONU e muitos desses pactos e convenções o Brasil participou, como aqui o protocolo, né, que defende os direitos da criança, dos adolescentes. Se nós temos hoje no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, também tem a ver com todo esse legado que o Brasil participou. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês, gente, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando em legislação. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando na nossa lei brasileira. A gente está falando da vinculação da nossa legislação com o que está no mundo, porque o Brasil não é uma ilha, gente. Por mais que a gente tenha nosso direito, a nossa legislação e funcione somente aqui, porque a Constituição brasileira ela só tem abrangência no território nacional, como a Constituição uruguaia só tem, né, vigência no Uruguai, mas os países não estão soltos. As leis dos países elas se vinculam, elas acabam também estabelecendo conexões com todo esse equipamento que a gente vai observar de tratados, do direito internacional, por aí vai. Galera, tá todo mundo aí? Eu falei que eu ia perguntar em algum momento. Alguém, por favor? Sim, professor, pode falar. Pode Beleza. falar aí. Porque, como eu falei, gente, eu fico Oi, aqui, ó. professor. Eu fico aqui com o computador, eu fico com medo da internet cair, né? Que isso aconteceu, gente, comigo na pandemia. As coisas só acontecem comigo. E eu fiquei falando quase uma hora, o povo me ligando, achando que eu tinha morrido. E por isso que eu sempre pergunto, porque a gente abre os slides aqui. Quando vocês forem professores, vocês vão ver também esses perrengues que a gente passa. A gente abre o slide e não consegue acompanhar aqui vocês, né? Mas então, seguindo aqui, como eu disse, então a gente também tem o nosso sistema regional, que é o sistema
interamericano. Já vão estudando, gente, na prova tem uma questão sobre isso. Com certeza, não poderia deixar de falar do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eh, não sei se vocês já acompanharam, já ouviram falar, provavelmente sim, mas talvez não com interesse, né, de acompanhar, mas a partir de agora eu tenho certeza que vocês vão ficar mais atentos. O Brasil ele faz parte da ONU, que é uma organização internacional, mas o Brasil também ele faz parte de outras organizações, outros fóruns, né. Um dos fóruns importantíssimos aí que o Brasil ele integra é a Organização dos Estados Americanos, a OEA. A OEA, ela é composta por 34 países, são todos os países da América, né. E a OEA ela foi criada, em 1969, eh, numa convenção que ocorreu na cidade de São José, e essa convenção, num encontro, né, nesse encontro foi criado esse documento, melhor dizendo, e esse documento, a Convenção Americana de Direitos Humanos, é o documento é como se fosse a certidão de nascimento, né, da OEA. A sede da OEA fica na Costa Rica e existem 2 grandes órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual é o papel de cada uma desses órgãos? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela recebe denúncias de casos de violação de direitos humanos nas Américas. Digamos que no o Brasil ocorreu uma violação de direitos humanos, né, digamos, vou dar um exemplo, né, uma sociedade indígena foi atacada e o governo brasileiro não se posicionou adequadamente, enfim, abriu-se um processo aqui no Brasil para penalizar o Estado brasileiro, mas, eh o processo não está indo adiante, é possível a gente denunciar o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque o Brasil, quando assinou aqui, ó, o pacto, porque quando você assina um pacto, você tem, aí a galera de contábeis pode também nos ajudar, né, que está relacionado ao direito, toda vez que você assina um contrato, que o pacto aqui é um contrato. Que é um contrato, gente? Um contrato vai estabelecer direitos, deveres, obrigações. Juridicamente falando, o contrato ele tem essas prerrogativas. Então, se o Brasil ele assinou, ele se comprometeu, assim como todos os outros. E se alguma obrigatoriedade não for cumprida, a gente pode ir lá e denunciar o nosso país, né, assim, as organizações elas podem denunciar. Então a comissão é um órgão que ela recebe denúncias, é um órgão que vai fazer um trabalho de monitoramento para saber se nas Américas as condições, né, relacionadas aos direitos humanos estão sendo salvaguardadas. Essa comissão faz visita em loco e, dependendo da situação, né, porque os vários casos chegam à comissão, ela vai fazer uma triagem, ela vai ver se de fato aquele caso ele está dentro dos critérios de elegibilidade. O que que é elegibilidade? Se aquilo que foi enviado tem a ver ou não com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Será que aquele caso está em conformidade, está de acordo com o que a OEA faz? Se tiver se o caso tiver realmente legitimidade, ele é encaminhado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão composto por 7 juízes, e aí tem toda uma questão de escolha e tal, que eu não vou entrar em detalhes, né, essa coisa mais, minuciosa, mas só para vocês terem uma ideia, né. Esses juízes vão julgar, dependendo da situação, a pessoa, né, que foi penalizada, vitimizada, essa pessoa ela pode receber
uma indenização, que aí o país tem que pagar uma indenização para ela. O Estado ele pode ser penalizado, né, no sentido de ter que criar novas leis políticas. Enfim, existe todo esse aporte internacional também para fiscalizar a questão dos direitos humanos, não somente globalmente no mundo, mas também aqui nas Américas, né? Dando continuidade, um outro conceito muito importante aí que a gente trabalhou nesse primeiro momento da disciplina foi o conceito de cidadania, né? A palavra cidadania é uma palavra que vem do latim, né? Civitas, assim como outros termos, né? É, cidadania vem do latim porque a nossa língua é uma língua neolatina, o português, né? E o que que esse termo ele indica? É, a cidadania é um termo que é utilizado para fazer referência aos direitos e os deveres e as obrigações que um cidadão deve ter. Todos nós somos cidadãos, cidadãs aqui no Brasil, né? Ser cidadão, gente, significa pertencer a uma determinada nação. Então, eu, Robson, vocês, nós somos cidadãos brasileiros. Nós pertencemos ao Estado Nacional Brasileiro. Nós temos direitos e deveres constitucionais. Nós temos o direito de ir e vir, nós temos o direito à liberdade, mas sempre pensando no direito à liberdade, a ter responsabilidade, né? Nós temos aí vários direitos e várias obrigações a cumprir, né? Enfim, então quando a gente fala em cidadania, a gente está se referindo a essas condições que eu acabei de falar. Infelizmente, quando a gente olha a nossa legislação, a gente vai observar que a cidadania plena, infelizmente, ela não é vivenciada por todos. Porque grupos na nossa sociedade que têm, às vezes, condições diferenciadas, esses grupos não são tratados como iguais, né? Que, como vocês podem observar no quadrinho, a luta das pessoas com deficiência é uma luta firme, gente. Por mais que a gente tenha avançado, a gente observa que as pessoas com deficiência têm muitos seus direitos negados, né? Às vezes, né, o pessoal da engenharia civil aqui, quantas construções a gente olha, às vezes aqui no Rio de Janeiro, que não foram feitas para pensar também a locomoção dessas pessoas, o direito delas se locomoverem, né? Os espaços nas cidades, nem sempre eles são pensados para acolher a todos. Não são as pessoas com deficiência que têm que se adequar à sociedade mais ampla. O Estado, dentro das suas obrigações, tem que fazer valer o direito dessas pessoas. Da mesma forma, né, a gente sabe que o racismo continua muito forte na nossa sociedade, por mais que a gente tenha avançado. Mas, Robson, né, mas isso aí é bobeira. Gente, a gente trabalha com dados. Vocês vão observar vários professores de vocês falando isso. Se eu pego questão de empregabilidade, rendimento médio da população, os lugares que as pessoas ocupam nas empresas, taxa de mortalidade, a gente vai observar que, infelizmente, há uma profunda desigualdade étnica no nosso país, que é resultante de um processo de formação da nossa sociedade. Enfim, então, quando a gente fala em cidadania, né, por mais que a gente tenha aí esses direitos preconizados na nossa Constituição, na nossa legislação de modo geral, mas, infelizmente, nós temos muito a ir além, né? Muita coisa ainda precisa ser feita. E como profissionais, vocês, nas áreas de vocês, terão que
criar condições para que o público que vocês vão atender tenham também a cidadania plena. Vocês, enquanto profissionais, eticamente, terão que pensar, né, dentro do contexto de trabalho de vocês, a promoção da cidadania. Cidadania, ela compreende direitos civis, políticos e sociais. Direitos civis são direitos relacionados à pessoa, direito de ir e vir, direito de expressar as suas convicções pessoais, a sua fé, a sua religiosidade. Mas a gente tem que ter muito cuidado, as pessoas estão confundindo muito, gente. Direito à liberdade com o direito de poder fazer tudo. Eu não posso, em nome do direito à liberdade, o direito civil à liberdade, de criar um site e difundir ódio contra pessoas negras, contra pessoas LGBTQIA+, contra indígenas. Eu não posso criar nenhum espaço para fomentar o ódio, porque a minha liberdade, salvaguardada na lei, ela termina quando começa a liberdade do coleguinha. Porque, independentemente da condição física da pessoa, ou a condição religiosa, orientação sexual, todos nós somos cidadãos. Todos nós temos que ter nossos direitos salvaguardados. Direito político, políticos, que são os direitos relacionados à participação política, como o direito ao voto, né? Direitos sociais, saúde, educação, que infelizmente a gente sabe que também no Brasil a gente tem que brigar muito ainda para que esses direitos possam ser colocados. Tem uma discussão também sobre participação política, que é participação social, participação política, que nós, cidadãos, nós temos que participar mais da ordem social, da ordem política. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas falando, né, sobre política, né? Aliás, né, acho que nunca na nossa história se discutiu tanto política como dos anos para cá, né, dos 8 anos para cá. Eu vejo as pessoas discutindo muito, falando muito sobre política. Por um lado, isso é muito bom, gente, é bom. O grande problema que se coloca é que as pessoas, às vezes, elas não sabem discutir política. Porque eu posso ter uma visão diferente ideologicamente do coleguinha. O fato de termos visões ideológicas diferentes não nos faz inimigos, rivais, né? Hoje a gente vê no Brasil uma coisa da política como ódio, né? Eu não estou me referindo a X, Y, Z, eu estou falando que virou uma cultura das pessoas elas não saberem discutir política. E às vezes elas levam para a política uma postura muito dogmática. É como se a política fosse uma religião, no sentido da pessoa ela não observar que a política é feita por homens. Sendo feita por homens, você vai ter equívocos, você vai ter desavenças, como Maquiavel falava, né? Você vai ter luta pelo poder. Então a gente tem que discutir, né, política, mas pensando o quê? Os direitos sociais, pensando a questão da saúde, pensando de fato como a gente pode promover uma sociedade mais inclusa, né, expressar nossas questões. Isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas votam, mas elas não acompanham, elas não têm essa vivência. E isso, gente, é muito importante para a nossa cidadania e para o fortalecimento da democracia. Nenhum país no mundo hoje que a gente observa a existência de fato dos direitos, nenhum país que tem essa realidade, isso aconteceu de forma esporádica, não, melhor dizendo, isso tem acontecido de forma aleatória. Não, gente. Os países que avançaram mais nesse campo são os países que a população brigou, que a população se instruiu, né? Estudou, foi lá, pesquisou, né? Não se deixou se levar
por pessoas, né? A gente às vezes é muito levado pelo fato da gente às vezes confiar, né, em um amigo, num familiar, às vezes até no líder religioso, a gente às vezes toma o que essas pessoas falam como a verdadeira, você tautológico agora, redundante, a verdadeira verdade, né? Ah, é verdade com V maiúsculo. Não, gente. Pode ser verdade para a pessoa, mas será que é uma verdade para mim? Será que eu não tenho que ir lá pesquisar? Será que não é importante eu, pelo meu próprio raciocínio, pesquisar, mas pesquisar fontes verdadeiras, não é fake news, não, gente. Aí sim, eu vou saber me posicionar e aí eu vou ter o direito de me posicionar a favor ou contra, mas pensando, gente, sempre dentro da democracia, porque às vezes as pessoas estão confundindo posicionamento político, liberdade com totalitarismo. A gente está dentro da democracia, dentro da legalidade. Dentro da legalidade, tudo é possível. Fora da legalidade, aí a gente precisa refletir, né? É, nosso país, gente, por que todo esse debate é importante? Porque nós somos diversos. Não tem como a gente olhar para o Brasil e achar que o Brasil é uma coisa só. Nós somos diversos de forma étnica, nós somos diversos em termos de tendências. A diversidade cultural brasileira, ela é muito, muito expressiva. O Brasil, inclusive, é visto lá fora e lembrado lá fora justamente por essa grande diversidade que a gente tem, né? Essa multiplicidade que a gente tem, inclusive regionais, né? Diversidade, porque nós fomos, não é essa história que o Brasil foi descoberto, é uma história que precisa ser muito refletida e problematizada, né? Não é sem razão que em 1500 os portugueses vieram para cá, para essas terras que depois viriam a ser consideradas como Brasil. Mas aqui já havia milhares de pessoas com sociedades diferentes, com culturas diferentes, com formas de ser diferentes. E essas pessoas que viviam aqui, elas foram obrigadas a terem um padrão de cultura de acordo com Portugal. Imaginem vocês, gente, vamos fazer um teste agora, a gente está quase terminando aqui. Vocês estão na casinha de vocês. Chega uma pessoa e diz, chega um grupo na casa de vocês agora, armado, fortemente armado, e diz o seguinte: olha, a partir de agora a sua casa é minha. A partir de agora, a sua família que você tem como certa essa composição vai ter que mudar tudo, porque a família verdadeira é a minha família. A sua religião agora ela é demoníaca. Não, você vai ter que, não vai poder ter essa religião, você vai ter que ter a minha religião que cheguei agora, que estou invadindo a sua casa. O seu idioma é o idioma errado. Você tem que falar a minha língua. O processo de colonização foi assim, gente. Os indígenas que habitavam aqui, eles não tiveram escolhas. Eles tiveram que se adequar a um modelo colonial posto por Portugal, dentro de um sistema econômico mais amplo de Portugal. A história do Brasil está muito marcada por isso. Esses povos que tinham culturas diferentes, tradições diferentes, habitações diferentes, tiveram que se adequar. Muitos morreram por conta das pestes que foram sendo disseminadas, né, porque os europeus trouxeram vários patógenos. Outros foram exterminados porque resistiram. E quando a gente pega a história indígena até os anos 80, foi a história do extermínio. Isso passa a mudar, gente, quando a Constituição de 1988 foi criada. Por isso que eu quero que vocês saiam dessa aula valorizando a Constituição, valorizando as nossas leis, por mais que a gente tenha dificuldade, né, por mais que a gente tenha ainda muita impunidade, mas a Constituição foi um marco na trajetória das populações indígenas, porque na própria Constituição os direitos dos indígenas foram resguardados. Os povos verdadeiros donos dessa terra que foram explorados tiveram seus direitos resguardados. E tendo seus direitos resguardados, políticas públicas foram criadas. E hoje a gente observa
o crescimento da população indígena, indígenas que vivem fora da sociedade, das aldeias, o fato do indígena estar na universidade, porque muitos hoje são doutores, estão na universidade, o fato do indígena estar na universidade, o fato do indígena, às vezes, não usar os trajes tradicionais, isso não tira a cultura deles. Não tira, gente. A gente não muda a nossa cultura pela roupa. A roupa, ela é um elemento, mas ela não é determinante. Então, quando a gente fala em cultura brasileira, a gente não pode esquecer a importância, o legado dos indígenas, da mesma forma que os povos africanos que vieram para cá durante o tráfico negreiro. Nossa história foi marcada por essa catástrofe, né? Durante aí 4 séculos, milhões de pessoas foram raptadas dos seus territórios e trazidas para cá em condições absurdas, como essas que vocês estão vendo agora. As pessoas eram empilhadas, colocadas de uma forma muito terrível, né? O local que elas comiam eram os locais que elas defecavam, e muitas morriam. Quase um terço da população negra que foi retirada de lá, da África, morreu por conta disso, das condições péssimas, para serem trazidos para cá, para serem mão de obra, para serem vistos como mercadoria, né? Nós tivemos uma história terrível, mas, é, mas essas pessoas vieram de reinos, coisas que a gente às vezes não fala, né? Tem uais futuras que eu queria que vocês lessem, que falam sobre os povos, porque muitas dessas pessoas que vieram assim, gente, nessas condições, eram príncipes, eram reis, eram sacerdotes, porque na África havia reinos. Na África havia sociedades organizadas, sociedades riquíssimas, que a gente às vezes não estuda, né? A gente não tem esse conhecimento. Então a gente também tem aí esse legado negro, né? Que foi se constituindo no Brasil, por mais que a nossa história ela esteja marcada por esse trágico episódio, mas a gente observa que as populações negras sempre resistiram, desde a formação dos quilombos, a própria formação das religiões de matriz africanas, né, que a gente observa que até hoje muitas o estigma ainda está muito forte, né? Lutas, levantes que nós tivemos aqui no Brasil. Enfim, então, quando a gente fala em diversidade, para além dos povos europeus, por que eu dei muita ênfase aqui aos povos, aos povos indígenas e à população negra? Porque na nossa escolarização, a gente estuda muito mais as contribuições dos europeus, que também foram importantes, né? A gente estuda, né, a história geral, Europa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, mas a gente às vezes não dá relevo às nossas populações indígenas e ao legado da população negra. Tivemos muitos avanços jurídicos. Queria ressaltar aqui a legislação que obriga os professores a trabalharem com a cultura afro-brasileira indígena nas escolas. É, foi, é uma lei que mostra um absurdo, né? Porque se a gente foi criado, né, a partir da memória dos povos africanos, indígenas, por que os professores não trabalham com esses conteúdos? Então, houve a necessidade da criação de uma lei para que essa memória pudesse ser revisitada e estudada. Bom, gente, basicamente era isso que eu queria falar aqui com vocês. Eu tentei fazer uma síntese da síntese, mas os pontos principais que eu julgo para vocês estudarem são esses, né? Direitos humanos, entendendo, gente, direitos humanos é muito maior do que as pessoas falam às vezes, por isso que é importante a gente buscar esse conhecimento. Sistemas de proteção global, regional de direitos humanos, cidadania, né? São esses temas aí que eu sugiro que vocês estudem. Alguma questão que vocês queiram fazer? Alguma pergunta, gente? Não?
eu vou passar aqui o trabalho. Aí o Cauã falou exatamente, eu conheço pessoas que são completamente doentes em relação à política. Eu sempre brinco, gente, nas minhas aulas, política, religião e futebol, a gente discute. O grande problema é que as pessoas elas discutem a partir das suas paixões. A gente tem que discutir de forma técnica, objetiva, pelo direito, pelo conhecimento, pela ciência. Ouvir muito o outro antes da gente falar. A gente gosta muito de falar, mas a gente quase não ouve, né, o argumento do outro. E argumento, gente. Vocês agora entraram na universidade, daqui a pouco estão se formando, vão estar tudo bonitinho, fazendo um juramento. Mas tentem nas áreas de vocês busquem fundamentos. Quando você faz lá o registro contábil, não tem que ter um fundamento, gente? Quando você não. Imagina uma pessoa que vai criar um prédio, se não tiver um fundamento, dá ruim. Ou alguém vai passar uma série para uma pessoa sem ter um fundamento, a pessoa vai sair da academia toda ruim. Para discutir política também tem que ter fundamento. Qual a diferença? Alguém chega na academia e fala assim: ah, eu acho que você tem que fazer aquele exercício. Ou então, olha, de acordo com a minha convicção religiosa, que eu creio, vai fazer aquele agachamento? É assim que a pessoa faz? Ou então a pessoa pega um prédio, fala assim: olha, pelo tudo que eu acredito, que foi me ensinado, eu vou fazer esse prédio? Não, as pessoas são técnicas. Para você estudar também política, você tem que ser técnico, né? Por mais que você tenha suas convicções, e é legal, gente, como é bom para a democracia ter uma pessoa que seja mais liberal no sentido econômico, uma pessoa que seja mais conservadora, uma pessoa que seja mais progressista, show, mas dentro da legalidade. A ONU, a pergunta Ana Paula, a ONU são 193 países, hoje em dia são 193 países. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 países. Isso aí. É o Conselho de Segurança da ONU, que são 5 países que são permanentes e 10 países que são rotativos. Ok? Porque a ONU ela tem vários departamentos. A Assembleia Geral da ONU, geral, a galerona, tem voz e veto. Vai lá, todo mundo bonitinho, todo mundo fala. Mas o Conselho de Segurança da ONU é um grupo mais específico. 5 países são permanentes e 10 países são rotativos, né? Em 2 anos escolhe-se esse grupo. Eu vou falar um pouquinho, gente, sobre o trabalho rapidinho para vocês aqui fazerem bem na fita. E eu ia passar aqui a outra prova, olha, gente. Eu tô com a prova aberta aqui da outra turma, eu ia botar aqui para vocês verem. Ai, Deus. Peraí, rapidinho, não vamos embora não, hein, gente? Vamos embora não. Eu sei que o pessoal ficou muito feliz de saber que esse encontro seria no sábado. O pessoal falou assim: pô, que legal, cara, vou ter aula de cidadania no sábado, à tarde. Vamos lá, gente. Rapidinho aqui, rapidão, rapidão. Aqui. É, eu coloquei aqui as regras, eu não vou entrar nas regras, porque em cada turma estão as regrinhas lá, é só vocês darem uma olhada. Eu queria comentar, gente, a questão das reportagens, né? Justiça condena jornalista por racismo contra indígenas e quilombolas. Essa matéria foi de 2000, caso que aconteceu ano passado, de um radialista, né? Não vou dar o spoiler do negócio aqui. E a ideia, gente, é que vocês, a partir dessa reportagem, vocês respondam às seguintes questões. Primeiro, elabore um resumo sobre a reportagem. Então, vocês vão fazer um resumo aqui, ó. A reportagem, tal, 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 faz referência, papapá, 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 show de bola. 2. Com base nas UAS, aí aqui são alguns materiais que estão lá na plataforma. Elabore um texto crítico a respeito da ideia de que os povos indígenas quilombolas são comunidades inventadas para
culpar o desenvolvimento econômico da região. Vou explicar essa situação aqui, gente. Uma das falas do nosso querido radialista, apresentado na entrevista, foi essa, né? Ele fala isso. Ele apresenta essa afirmativa. E eu quero que vocês façam um texto crítico em relação a essa fala, a partir do que foi trabalhado nesses materiais lá no AVA, tá? E para fechar com chave de ouro, elabore um texto com o seguinte tema: a importância da educação antirracista na promoção dos direitos dos povos indígenas e no Brasil. Então, o terceiro tópico, vocês vão apresentar aqui um textozinho que tenha esse título, né, sobre a importância da gente promover a educação antirracista na promoção dos direitos dos indígenas e dos povos ameríndios. Beleza, galera? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Não? Beleza? Bom, gente, então foi um prazer conhecê-los, ainda assim, né? Alguns que estão com a câmera aberta. Espero que vocês tenham muito sucesso na carreira. Estudem, suguem os professores. Espero vê-los lá na faculdade, né? Se vocês me verem lá, Gravatar, me parem lá, vamos tomar um café, a gente toma um café, porque lá a faculdade é café. Fora da faculdade podia ser um chazinho verde, geladinho. Mas estudem, o que vocês precisarem que eu puder ajudar na minha disciplina, vocês podem contar comigo. É isso. Dificuldade tem, gente, mas olha, eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou vê-los todos aí formados, né, levando o nosso nome, nome da faculdade. E é isso, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Boas provas. Qualquer dúvida, embaraço, vocês podem me gritar lá na plataforma.